Você já tentou parar de jogar e não conseguiu, mesmo sabendo que estava te prejudicando? E você, terapeuta, já se deparou com um caso assim? O transtorno dos jogos eletrônicos está cada vez mais presente e com ele surge uma questão central: como intervir de forma eficaz? Um estudo recente da Revista Portuguesa de Psiquiatria investigou exatamente isso, analisando o potencial da terapia cognitivo-comportamental, a TCC, como abordagem para esse quadro. Eu sou Heron e esse é o Simplificamente. Bom, quando falamos de videogames, estamos falando de uma indústria que atualmente é líder do ramo de entretenimento. Com o avanço no investimento desse ramo, deixando os jogos cada vez mais realistas, mais imersivos, tem surgido a preocupação da comunidade científica do potencial viciante desses jogos. Embora haja alguns benefícios sociais e cognitivos, seu uso em excesso acaba impactando o funcionamento social, acadêmico e principalmente profissional do indivíduo. As principais características desse transtorno são a perda do controle sobre o comportamento de jogar, ou seja, sem controle para iniciar, terminar, o tempo gasto no jogo, dificuldade de interrupção, atribuição de prioridade crescente ao jogo em detrimento a outras atividades e a persistência no comportamento de jogar, mesmo perante as consequências negativas. Várias escalas psicométricas têm sido utilizadas para avaliar esse transtorno. Mas o que seriam essas escalas? Escala psicométrica são questionários padronizados usados para medir aspectos psicológicos como inteligência, personalidade, ansiedade ou habilidades. Os principais utilizados para o transtorno de jogos seria o Internet Game Disorder Scale, o Internet Game Disorder Scale Short Form e o 10-Item Internet Game Disorder Test, onde o Internet Game Disorder Test é considerado o padrão Gold, ou padrão ouro, né, para a avaliação desse transtorno. Esse transtorno faz parte de um grupo de dependências comportamentais, onde partilha semelhanças clínicas e neurobiológicas com transtornos relacionados com o uso de substâncias, onde ambas causam aumento de tolerância e uso excessivo apesar das consequências. Estima-se que cerca de 3,5% das pessoas no mundo sofrem desse problema. Ele é mais comum na Ásia, em adolescentes e jovens adultos, e acontece mais em homens do que em mulheres. Mas quais tipos de jogos que contribuem para a prevalência desse transtorno? Bom, segundo o próprio artigo, jogos com elementos de reforço, como recompensas e punições, mecanismos de monetização, têm sido associados a um comportamento de jogo mais frequente e potencialmente mais viciante. Jogos como MOBA, Battle Royale, tiro de primeira pessoa, e são entre os mais problemáticos, apesar do próprio artigo sugerir mais investigações. Um dos pontos principais e mais significativos no risco dessa dependência seria a motivação para jogar. O que está motivando esse indivíduo a jogar? Então, quando o jogo é utilizado como mecanismo de coping, ou seja, como uma estratégia para lidar com situações difíceis do dia a dia, a pessoa usa o jogo como uma válvula de escape, esse risco se eleva. Certas características da personalidade também podem contribuir e aumentar a predisposição para o desenvolvimento do transtorno, que seria traços elevados de neuroticismo, que é caracterizado por uma maior tendência a experimentar emoções negativas como ansiedade, tristeza, irritabilidade, insegurança, a agressividade e a hostilidade, a introversão e a baixa autoestima. Fatores familiares também contribuem para o desenvolvimento do vício. O que seria fatores familiares? Seria o nível de atenção que os pais dão para o filho, entendeu? Como funciona a dinâmica da família, no geral. Mas afinal, a TCC teria eficácia para o tratamento desse transtorno? Na psicoterapia, a TCC
conhecida por sua eficácia no tratamento de dependências, vem sendo adaptada para o transtorno de jogos eletrônicos. E já foi demonstrado em vários ensaios clínicos que a TCC tem contribuído para a diminuição significativa no tempo de jogo e de sintomas associados. O artigo em si aponta alguns desenvolvimentos de modelos teóricos, muitos abrangendo os problemas com a internet no geral. Porém, em 2023 é publicado o Gothenburg Treatment for Game Disorder, um manual de tratamento baseado na TCC desenvolvido especialmente para o tratamento do transtorno de jogos eletrônicos. O programa, com duração de 15 semanas, é dividido em 3 partes. A primeira fase constitui em definir o objetivo do indivíduo. A segunda fase, o foco foi a psicoeducação, identificação dos gatilhos e a implementação de controles de estímulos, como desinstalar jogos, limitar o acesso à internet e o redirecionamento para outras atividades. Já a terceira fase do tratamento inclui a prevenção de recaídas. O estudo contou com 28 participantes, com idades entre 17 e 49 anos, ambos com diagnóstico do transtorno. Foram feitas avaliações pré-testes, pós-testes e segmentos aos 3 e 6 meses, com medidas da gravidade dos sintomas da perturbação ou do transtorno, avaliados através da escala Game Addiction Identification Test, mas também do humor, ansiedade e procrastinação. Os resultados mostraram a diminuição significativa dos sintomas após o tratamento de 70%, mantidos após 3 meses. O número de horas semanais dedicadas ao jogo também diminuiu 62%, ou seja, uma média de menos 32 horas semanais. Observaram-se igualmente melhorias no sistema de depressão, ansiedade e procrastinação, que se manteve 3 meses após o tratamento. Como conclusão, apesar da TCC ter se mostrado uma abordagem terapêutica promissora para o tratamento desse transtorno, o artigo deixa claro as limitações metodológicas da investigação nessa área, exigindo investigações com maiores profundidades, levando em consideração a idade e a distribuição geográfica, uma vez que a maioria dos estudos foram conduzidos em países asiáticos. Outro ponto importante seria a exploração de técnicas da própria TCC, como elementos de abordagem de terceira onda, que seriam abordagens que evoluíram da própria TCC. E por fim, o estudo alerta sobre a formação dos profissionais para lidar com esse transtorno, para garantir um diagnóstico e um tratamento mais eficaz. E para quem quiser se aprofundar mais nesse tema, fica aqui uma indicação de leitura, A Fábrica de Cretinos Digitais, onde o autor traz uma análise sobre como o uso excessivo de telas pode afetar o desenvolvimento cognitivo, principalmente de crianças e adolescentes. Apesar de não falar diretamente só sobre videogames, ele fala sobre o uso de internet e telas de modo geral, né? É uma leitura baseada em evidências e que faz a gente pensar bastante em relação ao mundo digital. E se o assunto te interessou, vale muito a pena dar uma olhada. Obrigado e até a próxima.